Foi lido em Efésios, aí, capítulo 3. Isso, foi lido aí em Efésios 3, do 14, né? Aí está mostrando uma oração feita pelo apóstolo para em favor dos irmãos em Éfeso. E nós podemos aprender algumas lições aqui. Ele diz no versículo 14: por esta causa. É o que está motivando o apóstolo a orar a Deus. A oração que nós vamos examinar. Mas o que motiva ele a orar são essa causa que está nos versículos anteriores. Somente aí, começando no 3, em especial, e também no todos o capítulo também 1 e 2, que ele fala da graça do Evangelho, que se manifestou aos homens, e em especial aos gentios, aos não-judeus, né? Então, ele está sendo motivado, ele está pedindo para que Deus dê graça a ele de comunicar as insondáveis sabedoria ou insondável amor de Cristo aos não-judeus, aos gentios. Oh, Deus, me capacite a levar esta palavra tão gloriosa que foi revelada aos seus apóstolos de uma maneira especial, e eu sou o apóstolo dos gentios, né? Então, ele está se colocando de joelho, orando a Deus, para que Deus vá operar. Em segundo lugar, ele quer que os gentios creiam em Cristo para pertencerem à família do Senhor. E que a igreja, que já faz parte da igreja, do corpo de Cristo, possa compreender esse amor maravilhoso. Então, o que nós podemos observar aqui é, quando nós vamos orar, qual é a causa, qual é o motivo? Estamos buscando a Deus por causa de uma promessa divina? Estamos buscando ao Senhor por causa de algum comportamento ético? Estamos buscando a Deus por causa de algum conhecimento doutrinário? Quer dizer, eu preciso avaliar o que me motiva a orar. Diz assim: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, e em vão me adoram. Eu preciso ver, contemplar o que me motiva a orar. A petição que estamos fazendo, a oração que estamos fazendo, deve ser impulsionada pela uma promessa, pelo mandamento, pela vontade revelada de Deus. Será que o nosso pedido é justo? Será que a nossa oração é justa? Será que o nosso pedido é um pedido carnal ou é um pedido espiritual? Lá em Tiago, Paulo diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjar nos vossos próprios prazeres. Então, Paulo começa essa oração nos chamando a atenção para a motivação das nossas orações. Diz assim o Senhor, lá nos Salmos: se o Senhor contemplar a iniquidade no coração, ele não me ouvirá. Se eu estou no erro e peço coisas a ele, ele não vai me ouvir. Aí ele diz assim: por esta causa, quer dizer, motivado por isso, para que os gentios entendam o Evangelho, para que a igreja entenda o Evangelho, eu me ponho de joelhos diante do Pai. Aqui aparece uma posição física de oração. No meu tempo, cantava-se o hino, certa vez um pastor no caminho passou,
aflito a pensar, sua vida era a vida fria da família dele, da igreja dele. Aí o guri estava limpando o sapato, e aí o pastor pede, não, porque você está de joelhos, porque de joelho é melhor, né? De joelho é melhor, de joelho é melhor, alegria ou na dor, sempre orar ao Senhor, de joelho é melhor. Então, as pessoas consagraram uma posição física da oração. E talvez até num versículo como esse, Paulo diz, me ponho de joelho. A gente precisa entender que não existe um mandamento divino quanto à posição do corpo na oração. Ah, de joelho é melhor? Não existe isso na Escritura. Em pé, sentado, deitado, a gente vai ver vários tipos de orações e várias posições. Imagine Jonas se tivesse de orar de joelhos. Como é que ele poderia orar de joelho dentro do ventre do peixe? Né? E o próprio Jesus, quando ali crucificado, como é que ele podia orar de joelho? Mas mesmo assim ele orou. Às vezes levantando as mãos para cima, às vezes olhando para o céu. Enfim, não se preocupe com a postura física de oração, porque isso não envolve. O rei Ezequias virou para a parede em seu leito e disse, Senhor, lembra-te de mim que eu tenho andado na tua presença. Aqueles que consagram uma determinada posição corporal na oração está na contramão das Escrituras. Se alguém vier para você e diz, olha, só pode a oração fervorosa, poderosa, só se for nesse tipo de posição. Não creia, porque não há base da Escritura. Contudo, no culto público, se o dirigente conclamar a orar em determinada posição, devemos obedecer ao liturgo, se isso não prejudicar a nossa condição física. Às vezes, alguém está dirigindo a liturgia, vamos todos nos colocar de joelhos? Então, em obediência àquela ordem, que não é nada errado, a gente vai se colocar de joelho. Mas há pessoas que estão limitadas e não podem se colocar de joelhos. Então, elas vão continuar sentadas, né, ou em pé, porque não tem condição. Mas, como eu disse, não é uma posição obrigatória da oração. A posição física na oração não tem mandamento, mas a quem deve ser dirigida a oração tem ordenanças e exemplos. Ele diz assim, me ponho de joelhos diante do Pai. Sim, a oração não é feita a Jesus. Ó Jesus, a oração não é feita ao Espírito Santo. A oração tem de ser feita ao Pai. Jesus mesmo chamou os discípulos e disse, vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Não há ordenança quanto à posição, mas há uma ordem a quem da Trindade nós devemos nos dirigir à oração. E a oração, então, deve ser ao Pai Celestial. O motivo que nos leva a orar e a quem nos dirigimos são fundamentais na vida de oração. Então, o Deus contempla a razão, o motivo, e Deus contempla quem está dirigindo. Se você dirigir ao Espírito Santo, ainda que ele seja Deus, não é ordem divina. A oração não deve ser dirigida nem ao Filho, nem ao Espírito, mas ao Pai, no nome de Jesus, por obra do Espírito Santo. A expressão, então, aí, Pai, na oração, deve ser recomendada, pois nos lembra da nossa posição na família de Deus. Sim, quando eu oro Pai, há uma aproximação. Quando eu falo Deus, claro, Ele é Deus. Mas quando eu falo de Pai, há uma intimidade. Eu não estou me dirigindo a um estranho, ao meu Pai Celestial. Então, nós precisamos
sempre está utilizando a expressão Pai, né? Pois nos lembra da nossa posição. Diz a palavra de Deus que a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, né? A saber, os que creem no seu nome. A expressão Pai na oração deve ser utilizada porque nos lembramos que estamos nos dirigindo àquele que tem muito amor por nós. Sim, Deus nos ama, sim. Não há dúvidas que Deus nos ama. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E ele fala também da comparação que se vós sendo maus sabeis dar boas dádivas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, se um pai terreno tem um cuidado com o seu filho, sua filha, muito mais tem o Pai Celestial. Porque é possível que uma mãe esqueça do seu filho, mas Deus, o nosso Pai, nunca esquecerá de nós. Louvado seja Deus. A expressão Pai deve ser utilizada porque nos lembramos do poder que Ele tem. Quem é o nosso Pai? Quem é o nosso Pai? Na própria oração aí, diz que Ele é poderoso para fazer muito mais. E né, o nosso Pai não é Jesus, é o Pai. Nosso Pai é Deus. Então, ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. No princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ele é poderoso para nos atender qualquer tipo de pedido que está agora no nosso coração. Agora, sem um relacionamento pessoal com Cristo, não podemos chamar Deus de Pai. Deus só é nosso Pai se nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós só podemos ir ao Pai através do Filho, né? Vejam, porque ele continua. Por essa causa me põe de joelho do Pai, versículo 15, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra. O Pai Celestial tem filhos na terra, que na teologia nós chamamos igreja militante. Somos nós que aqui estamos militando, lutando pela fé. Mas o Pai Celestial também tem filhos no céu. Quem são? São, na teologia, chamado igreja triunfante. Os santos que estão na glória e os santos que estão na terra. Seja os da glória, seja os da terra, são os filhos do Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que toma o nome de toda a família, a que está nos céus como na terra. A igreja nos céus, desculpem, não são duas famílias, uma família lá no céu e uma família na terra, não. Mas apenas uma separada por causa da morte física. Irmãos que estão na presença do Senhor e nós que estamos aqui na terra. Mas todos formam um só corpo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A igreja nos céus goza mais intensamente da vitória de Cristo e não tem mais inimigos que possam incomodá-la. Os que estão lá, os filhos de Deus que lá estão, nossos irmãos, estão numa boa. Por isso que o apóstolo Paulo disse: o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque é incomparavelmente melhor. Lá os nossos irmãos não sofrem ataque do diabo, da carne, do mundo, não tem dívida, não tem dor, não tem enfermidade, está tudo maravilhoso. Paulo diz: é bom, é incomparável. A igreja militante, os filhos de Deus que aqui estão, usufruem em si parcialmente, mas pela fé,
Nós não estamos vendo o Senhor. Então, pela fé, nós cremos e gozamos dessa salvação, da vitória do Senhor, mas podemos ter o nosso gozo abalado pelas tentações da vida. O crente pode sofrer aqui nesse mundo. No mundo tereis, mas tenha bom ânimo, diz o Senhor, eu venci o mundo. Como igreja militante, necessitamos dos equipamentos divinos para a batalha contra a carne, o mundo, o diabo. Tomai toda a armadura de Deus para poder ficar firme no dia mau. Como igreja militante, não podemos baixar a guarda para não cairmos em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Como igreja militante, devemos focar na vitória do Cordeiro para vencermos as adversidades. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele aí vai no 16, vai falar do pedido. Ele vai pedir a Deus, vai entrar no pedido, mas antes ele diz, para que, eu estou me colocando de joelho diante do Pai, para que, segundo a riqueza da sua glória. Ele diz, Pai, eu estou me aproximando da tua presença, vou pedir ao Senhor, de acordo com o seu caráter, com a sua pessoa, porque às vezes, na oração, a gente foca, por exemplo, a bondade de Deus. Ó Deus, segundo a sua bondade, me abençoe. Como se excluindo os outros atributos de Deus. E Paulo aqui não. Paulo está pedindo Deus segundo a sua pessoa. O Senhor é justo, é bom, é santo, é onipresente, é misericordioso. Segundo o seu caráter, me dá isso aí que eu estou pedindo. Então a bênção vem numa medida maravilhosa, né? Ele está pedindo então segundo a riqueza, porque Deus é rico, né? Nos seus atributos. Os atributos de Deus são perfeitos. O caráter de Deus deve administrar as bênçãos de Deus a nós. Segundo o que o Senhor é, me abençoe. Tudo que o Senhor tem, me abençoe. Não há limite nenhum dos atributos de Deus. Deus é perfeito, Deus é plenamente santo. Os benefícios advindos do caráter divino são perfeitos. Então, significa que o que ele vai enviar é algo maravilhoso. Porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Apelar para os atributos de Deus como incentivo ao Senhor para nos abençoar. Segundo o que o Senhor é, me abençoe. Pelo que o Senhor é, pela sua grandeza, pelo seu poder, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua justiça, me abençoe. Conhecer a Deus, então, revelado na Escritura, para nós argumentarmos com Ele em oração. Então, quando eu oro, eu lembro dos atributos de Deus. Porque às vezes a gente só vê o Deus zangado, irado, mas Ele não é só o Deus zangado, irado. É o Deus da misericórdia, é o Deus da bondade, é o Deus da paciência, é o Deus onipotente. Isso aqui é muito importante para nós, que a gente está vendo todas as portas fechadas, Jonilson, Daniela, Presbítero Manuel, as portas do emprego não estão abertas ainda, há algum tempo para Dani. Então diz, poxa, mas eu preciso refletir que Deus é poderoso para fazer muito mais. Nós temos exemplo aqui na igreja. Ilza fez o concurso público há séculos e foi chamada. Marta também foi chamada depois de muito tempo. E ela foi chamada. Então, Deus é poderoso, meus irmãos. Aquilo que parece perdido para nós, Deus vai, puxa lá e manda, segundo a sua generosidade. Quando o conhecimento não é claro, em nossa mente temos dúvida e receio quando oramos. Foi assim com os discípulos.
ali no temporal. Senhor, acorda, estão morrendo, Senhor. Jesus então repreende o vento, o mar, a bonança, e eles ficam, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando não conheço esse Pai, eu fico assim, todo preocupado, porque não sabe, como Israel lá no deserto, sempre preocupado, né, de entrar. Então, o que é que ele pede segundo o seu caráter? Aí ele vai entrar no pedido. Vos conceda, eu estou no versículo 16, vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Ele está pedindo agora entrou a petição, motivados por que eu já falei, ele pede que ele conceda, veja a palavra conceder. Toda resposta à oração é uma graça divina, não tem nada de a ver com méritos humanos. Se eu recebo, é graça, é favor não merecido. Ainda que eu tenha orado, mas sempre será um favor de Deus, é uma concessão de Deus. A vontade do Pai é o fator determinante à resposta às nossas orações. Tanto é que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, né? Seja feita a tua vontade. O próprio Jesus pede, afasta de mim este cálice. Ele queria isso, mas ele também, em submissão, disse, seja feita a tua vontade e não a minha. A oração precisa estar de acordo com a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Eu preciso entender que quando eu busco ao Senhor, eu tenho de argumentar de acordo com a palavra dele. Ele prometeu me dar o pão de cada dia. Então eu oro, Senhor, o Senhor me ensinou inclusive a orar, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Mas se você diz, Senhor, eu estou querendo ir para os Estados Unidos, quero ir para a Disney. Ele não prometeu isso, né? Não prometeu isso. Ele prometeu nos dar o pão de cada dia. E aí nós devemos, com ousadia, buscar o Senhor, enquanto se pode achar. A oração precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Ele diz, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, o Espírito Santo, no homem interior. Então a gente nota aqui que somente Deus pode nos dar poder para vivermos uma vida cristã agradável a Ele. Sem mim, nada podeis fazer. E Paulo diz, conceda segundo o seu caráter poder aos efésios, para que eles sejam fortalecidos pelo Espírito no homem interior. O Espírito Santo, então, que habita no crente, é liberado pelo Senhor para nos habilitar às virtudes. Toda a virtude cristã. O Espírito Santo já está em nós. Ele está pedindo, Senhor, libere esse Espírito aí, que ele haja. É como se fosse um jorrar de muitas águas no nosso interior e vai fluindo. A obra do Espírito Santo de poder no crente começa em sua mente, vontade e sentimento. Porque, veja, ele ora, opera no homem interior. O que é o interior? Não está falando do homem espiritual, está falando da mente, do coração, do sentimento, da vontade, da motivação. Jesus já falou em outra passagem, a boca fala o que está cheio o coração. Se o coração estiver cheio dessa obra do Espírito Santo, o que eu vou falar será uma coisa boa, o que eu vou fazer será uma coisa boa. Então ele está pedindo para fortalecer o nosso coração, o nosso interior, o coração novo que nós temos. Muitos crentes não têm poder de viver a vida cristã porque só buscam ao Senhor por bênçãos dessa vida. Enquanto Paulo está dizendo, eu busco
olha, se você ler a carta, aí no capítulo 4, Paulo se encontra preso. Em nenhum momento ele faz referência à sua vida de prisão. Dá alguns lances. Ele fala, igreja, ora aí por mim, tira desse lugar, está difícil. Ele está incentivando espiritualmente os irmãos. Não é que é errado pedir coisas materiais. Claro, o nosso Pai é que dá a graça comum e a graça especial. Mas na nossa oração é buscar primeiro o reino, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. A porção liberada que temos do Espírito Santo não é suficiente para compreendermos a vida cristã e termos sucesso no andar com Deus. Não é que não temos o Espírito. Mas Paulo vai dizer nessa carta, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então a porção, o nosso tanque não está cheio, precisa ser enchido. E ele diz, Pai, conceda que eles sejam enchidos do poder para compreender, né? A vida cristã só pode ser vivida no poder, pelo poder e através do poder do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. Se não houver a operação do Espírito Santo em nosso coração, não haverá mudança exterior. É preciso que Deus mude internamente para que externamente nossas ações melhorem. E diz o 17, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Vejam, a consequência desse poder operando internamente em nós, mente, coração, vontade, sentimento, esse poder operando em nós fará com que Cristo habite no nosso coração pela fé. Parece estranho essa oração. Cristo veio morar no cristão através do Espírito Santo em sua conversão. Cristo veio a nós através do Espírito Santo quando cremos. Como é que Paulo está pedindo para que Cristo habite no vosso coração pela fé? Ele não é isso que a gente está entendendo no sentido literal. Ele está pedindo para que Cristo possa ter plena liberdade de agir no nosso interior. Que nada no nosso interior tenha reserva para Cristo. Não haja nenhuma porta interna do nosso coração que Cristo não mande, que Cristo não reine. Então, quando esse poder nos envolve, Cristo manda em todas as áreas da nossa vida. O nosso conhecimento do Senhor, hoje, é suficiente para a nossa salvação, mas não é suficiente para nós dizermos como Jó, mas nossos olhos te veem. Jó não era um homem temente a Deus, não era um homem que se desviava do mal, mas ele tinha uma experiência com Deus muito rasa, apesar de a gente não chegar nem a ele ainda, mas era rasa. Mas quando ele perde bens, perde saúde, perde tudo, e ele ainda está com a vida lá embaixo, está doente, ele aí vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É essa experiência que nós devemos desejar. É isso que ele está pedindo aqui, que Deus fortaleça vocês no interior para vocês poderem ver Deus nas suas vidas. Deus usará as experiências amargas para conhecermos profundamente ao Senhor. Sim, claro, qualquer dor a gente toma um analgésico, é perfeitamente normal. Mas Deus coloca a dor com um objetivo, de nos levar mais para junto de si, para nos colocar junto do Senhor, para conhecermos a glória do Senhor, para dizermos como Israel que passou a pés enxutos, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus.
Deus usará o ajuntamento dos santos para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. É o pedido que Paulo está fazendo, que eles compreendam isso, mas Deus atua no interior. Mas não, o segundo benefício dessa atuação interna do Espírito, estando, no versículo 17, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Além desse conhecimento de Cristo que vai se desenvolver mais abaixo, eu vou aprender a amar mais profundamente. Usa duas expressões. Arraigados é a raiz profunda, alicerçados são os alicerces do templo. Então, ele está dizendo, quando esse homem, o Espírito Santo opera no seu interior, você vai poder amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. O amor por Deus é um resultado desse conhecimento de Cristo, dessa operação interna do Espírito Santo. O amor fraternal, o amor de uns pelos outros, será um espelho do conhecimento de Cristo. Veja como vai afetar os nossos relacionamentos, vai afetar o nosso relacionamento com Deus e também vai afetar o nosso relacionamento com o próximo. O amor pelos homens se manifestará pela pregação do Evangelho e boas obras. Eu vou amar o próximo pregando, eu vou amar o próximo fazendo coisas boas, mas eu também vou amar meus irmãos e vou amar a Deus, porque tudo isso é resultado dessa operação interna do Espírito. O conhecimento aprofundado do Senhor nos levará a um profundo amor por Deus, pelos irmãos e pelo próximo. Quem alega conhecimento de Deus e odeia o próximo é conhecimento de demônio. Tiago fala sobre isso, dizendo, você crê em Deus? Faz muito bem. Os demônios creem e tremem. O amor verdadeiro é resultado do conhecimento de Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí, então é dito no 18, a fim de poderdes, vamos ler 18 essa parte aí? A fim de poderdes compreender com todos os santos. Então essa operação que Deus está fará no nosso interior, é para o nosso entendimento espiritual, para compreendermos, para entendermos. Mas vejam aqui, o dever de se aprofundar no conhecimento do Senhor é a obrigação de todo cristão. Você não encontra só aqui esse interesse de um conhecimento profundo. Pedro diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Então Paulo está querendo que os irmãos cresçam, não fiquem na mesma estatura espiritual, mas cresçam, não sejam meninos, levados por todo o vento de doutrina e pensamento dos homens. Devemos buscar em oração por nós mesmos e nossos irmãos este crescimento. Paulo está pedindo isso, que eles cresçam. Eu preciso pedir por mim, eu preciso pedir pelos meus irmãos, eu preciso pedir pela igreja. Não podemos esconder nossos dons, pois isso priva os santos de amadurecerem na fé em Cristo. Lá no capítulo 4, mais à frente, ele vai dizer, olha, Deus deu os dons para quê? Para que cheguemos ao pleno conhecimento do varão perfeito. Então não posso esconder meu dom, tenho de usar o meu dom na igreja para que o meu irmão chegue a esse grau de espiritualidade. É o uso sábio dos dons. O cristão que vive isolado da comunidade cristã nunca crescerá no conhecimento de Cristo. Deus não dá esse privilégio ao isolado, porque Deus, Salmo 133, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união, ali desce a bênção do Senhor para sempre. Ser discipulado,
através dessas instruções aqui na igreja, escola dominical, e fazer discípulos, falar de Cristo, é o mecanismo do crescimento numérico e espiritual do povo de Deus. Não há crescimento sem esse caminho. O ajuntamento dos santos tem o seu lugar no crescimento espiritual da nossa vida espiritual. Por isso diz assim, não sejais como alguns que têm deixado o ajuntamento dos santos. Né? Hebreus fala, condena, não seja assim, porque você só vai crescer se você estiver vivendo com seus irmãos em Cristo. E aí ele diz que, no 18, a fim de poderes compreender com todos os santos, o que a gente vai compreender? Qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então ele dá dimensões aqui do amor, diz, olha, você só está em um lado do amor, você precisa conhecer todas as dimensões do amor de Deus. Se você... claro que nós conhecemos o amor de Deus, senão não estaríamos aqui. Mas Paulo reconhece que nós não conhecemos profundamente o amor de Deus. E nós precisamos desejar, diz que isso é o conhecimento, e conhecer o amor de Deus que excede, que ultrapassa a mente humana. É algo muito profundo que nós podemos experimentar. O conhecimento profundo de Cristo é o que precisamos urgentemente. Então ele diz, buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Se compreendermos a dimensão do amor que Cristo tem por nós, estaríamos menos estressados. Paulo diz assim lá em Romanos, quem nos separará do amor de Cristo? Fome, tribulação, espada, nudez, anjos? Eu estou certo de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando eu conheço o amor, eu digo, eu estou alicerçado. Pode vir o temporal que for, não vai me derrubar, porque Cristo é maior, louvado seja Deus, né? Então, tem de compreender essa dimensão. Quando eu compreendo, eu vou estar mais tranquilo, né? Esperei pacientemente pelo Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu quando eu clamei por socorro. Nenhum temporal irá nos abalar se conhecermos o sacrifício de Cristo por nós. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Será que não nos dará com ele as demais coisas? Certamente que vai dar. A segurança de salvação está ligada à compreensão do amor de Cristo por nós. Sem essa compreensão, eu não tenho certeza da salvação, eu tenho dúvida. A certeza da provisão divina está condicionada ao conhecimento do amor de Deus. Deus não vai me deixar perecer de fome. Ele vai me dar o pão, porque se Ele cuida das aves, se Ele cuida das plantas, Ele cuidará de nós. Ele nos vai dar a roupa e nos vai dar o alimento, a morada ou tudo o que é necessário. Experiências extraordinárias vamos experimentar quando conhecermos profundamente o amor de Deus. Então, Paulo conclui dizendo no 20. Vamos ler o 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ele está certo que Deus responderá esta oração. E ele termina então, e nós vamos terminar dizendo o 21. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus,
por todas as gerações, para todos sempre. Amém.